acabou de sair notícia urgentíssima sobre a anulação da condenação de Jair Messias Bolsonaro. É notícia boa e eu vou trazer e vou explicar tudo nos mínimos detalhes, tudo sobre essa reviravolta que acabou de sair aqui na imprensa. Eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Outra notícia também extremamente importante, gente, tá? É desespero. Essa notícia gerou desespero no Lula aqui agora neste exato momento. Por quê? A União Europeia acabou de soltar a maior bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então, além do bombardeio de decisões que o Lula está sofrendo do governo americano, do Donald Trump, agora é a União Europeia que está partindo para cima do Lula, mas assim, sem dó e nem piedade, gente. A União Europeia acabou de fazer aqui um anúncio que deixou o Lula completamente desesperado. O clima é de pânico e desespero no Palácio do Planalto, no PT, na esquerda, por causa dessa decisão que acabou de sair aqui da União Europeia contra Luiz Inácio Lula da Silva. E é claro que essa informação também vai estar completa. E para finalizar, o Lula, gente, acabou de receber aqui uma notícia terrível. Agora, gente, tá neste exato momento, notícia terrível sobre Lula acabou de ser confirmada. E o clima tá assim, gente, a esquerda tá devastada aqui agora neste exato momento. E também, gente, tá? Uma outra bomba que eu vou trazer para vocês é sobre uma matéria que acabou de sair aqui no jornal O Globo, sobre um clima tenso, gente, tá? Um clima pesado que vai estar o STF aqui nessa semana, nessa próxima semana que está começando. Um clima extremamente pesado que vai estar dentro do STF, porque os ministros já descobriram que um escândalo envolvendo o STF vai ser revelado nos próximos dias. Então, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é que o clima nessa próxima semana dentro do STF vai estar extremamente pesada por causa de uma bomba, de um escândalo que vai explodir aqui nos próximos dias. Os ministros já estão sabendo e já ligaram aí o modo desespero. E eu vou trazer também essa bomba aqui para todos vocês. Gente, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Além de toda a pancada que o Lula levou do governo americano, de Donald Trump, do Marco Rubio aí nos últimos dias, para acabar de completar o combo de notícias terríveis para o Lula, agora até a União Europeia tomou decisão que simplesmente destruiu Luiz Inácio Lula da Silva. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês. Essa decisão tomada aqui pela União Europeia simplesmente destruiu qualquer possibilidade do Lula de vencer essa eleição de 2026. Vocês vão entender porque eu vou explicar isso aqui para vocês, tá aqui. União Europeia oficializa veto à compra de carne brasileira a partir de setembro. Para vocês entenderem melhor, eu vou só aumentar um pedacinho aqui nessa manchete. União Europeia oficializa veto à compra de carne sobre a gestão do incompetente Lula, ou seja, oficializou veto à compra de carne brasileira a partir de setembro sobre a incompetência da gestão do governo Lula. Porque isso aqui não tem outra frase que descreve melhor tudo o que está acontecendo. É a União Europeia que está punindo, basicamente aqui, né, gente, tá? O agro do Brasil, porque o Lula é um incompetente. Vocês vão entender. Ó, a União Europeia oficializou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e outros produtos de origem animal para o bloco. A medida passa a valer em 3 de setembro de 2026. Ou seja, o que avisaram antes. E o que é que o governo Lula fez? Não conseguiu reverter. Gente,
na, se o Lula deve ter visto ali a fila da incompetência, ele deve ter passado 1 milhão de vezes nessa fila, porque eu nunca vi tão incompetente igual o Lula. O Brasil foi o único país retirado da lista por não apresentar a documentação exigida pelas autoridades europeias. Ou seja, as autoridades europeias pediram uma série de documentações para que isso não acontecesse. E o governo Lula, o Brasil, foi retirado da lista, porque não apresentou a documentação exigida. O governo brasileiro não apresentou a documentação exigida. Eu tô perplexa com isso aqui. Segundo a Comissão Europeia, o Brasil não apresentou as informações exigidas para comprovar o cumprimento das regras do bloco sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. Esses medicamentos são utilizados para prevenir e tratar infecções em animais. Com a decisão, ficam suspensas as exportações brasileiras de carne bovina, frango, carne equina, além de produtos como tripas, pescado e mel para os países da União Europeia. Gente, vocês têm noção do que os empresários do agro, que eles devem estar revoltados com Lula? Imaginem, gente, tá? Os pecuaristas, pessoal que trabalha no agro, o que esse pessoal deve estar furioso com Lula. Meu Deus do céu, gente. Lula definitivamente, acho que saiu da cadeia com um único plano na vida, de destruir o Brasil, porque não tem outra justificativa. Tem que ser muito incompetente. Meu Deus do céu. E os empresários, né? Principalmente no agro, os pecuaristas, gente, meu Deus do céu. Que tristeza. E agora, Flávio Bolsonaro, gente, tá direto, o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, derrubando mais uma narrativa da esquerda. Estão tentando usar o Flávio Bolsonaro, estão tentando utilizar o Eduardo Bolsonaro para derrubar o Flávio Bolsonaro. O plano agora é derrubar o Flávio Bolsonaro, nem que para isso eles utilizem o Eduardo. Só que o Eduardo foi muito esperto e já tratou de gravar um vídeo destruindo a narrativa que eles estão tentando criar para cima do Eduardo para atingir o Flávio. Vejam só. Cara, você viu a nova besteira que o Eduardo Bolsonaro falou? Não, qual? Cara, disse que tem que trocar o Pix pelo Zelle. Meio de pagamento aí americano. Tá pegando super mal aí nas redes. Mas você viu o vídeo dele defendendo isso? Acabou que eu não vi não, mas saiu no Globo, um monte de imprensa, então deve ser verdade, né? Não. Você caiu em mais uma fake news contra a família Bolsonaro. Dá uma olhadinha no vídeo aí, onde ele fala alguma coisa relativa ao Zelle, e você vai ver que ele jamais sugeriu a troca do Pix pelo Zelle. Olha aí. O Pix está ameaçado? Nós fizemos um pedido aos americanos para que qualquer tipo de tarifa, né, ou retaliação nesse sentido comercial, que ela demorasse, que ela esperasse pelo menos até a eleição desse ano. Porque se o Flávio Bolsonaro for eleito, teremos outra diretriz do governo federal. O Flávio não vai na Casa Branca, né, mentir ao presidente Trump e depois retornar ao Brasil e falar todo tipo de arbitrariedade. Agora, os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como por exemplo terras raras, manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utiliza aqui de pagamento. Agora, atualmente, a gente está contando com a sorte. O Lula só vai nos Estados Unidos para defender CV e PCC e representar interesse chinês. Aí realmente fica complicado. Essa fala, gente, tá? Essa fala onde o Eduardo Bolsonaro apenas faz uma comparação entre os dois mecanismos, né? O Pix e o Zelle. Ele faz uma comparação, que é praticamente a mesma coisa. É só isso que ele fez. Em nenhum momento ele disse, olha, eu pretendo agir para substituir o Pix pelo Zelle. Não faz o menor sentido. Gente, na cabeça doentia desses esquerdistas, eles acham que o Eduardo Bolsonaro está agindo contra o Pix.
que foi implementado no governo do pai dele. Gente, meu Deus do céu, até onde eles conseguem chegar? É simplesmente ardiloso isso que eles fazem. É cruel, é perverso, é covarde, é ardiloso. Imaginem vocês como que Eduardo Bolsonaro vai agir nos Estados Unidos para derrubar o Pix, que foi implementado no governo do pai dele. Ou seja, o Bolsonaro, o líder, o Jair Bolsonaro, participou da criação, né? Ele implementou. Ah, mas não foi criado no governo Bolsonaro. A gente está careca de saber, né? O Pix foi criado no governo Michel Temer, mas foi implementado no governo Bolsonaro. Só existe Pix hoje porque foi implementado no governo Bolsonaro. Agora, faz sentido o Eduardo Bolsonaro agir para derrubar o Pix que foi implementado no governo do pai dele? Na cabeça dos esquerdistas, é isso que está acontecendo. Na cabeça esses malucos dos petistas aí que está... Tem loja uma coisa dessa, gente? Pelo amor de Deus, gente, não precisa nem ter 2 neurônios para vocês perceberem o desespero. Eles estão se agarrando até a questão de Pix com Zé para tentar atingir o Eduardo Bolsonaro e de quebra atingir o Flávio. Meu Deus, que desespero é esse? Tudo isso para o Lula permanecer no poder. Eles querem que o Lula morra no poder. Meu Deus do céu, eu fico chocada, gente. É muito desespero. Tem muita informação para trazer ainda para vocês, mas antes eu preciso trazer esse vídeo, gente. Tá? Esse vídeo aqui explodiu na internet. Ao vivo, o torcedor dentro da Globo disse que o próximo presidente vai ser o Flávio Bolsonaro. Gente, o jornalista aqui da Globo foi pego de surpresa, tirou o microfone da boca ali do eleitor. Gente, hilário, hilário. Torcedor diz que o Brasil vai ser campeão na Copa e que Flávio Bolsonaro vai ser eleito novo presidente do Brasil. Aí, gente, quebrou as pernas aqui da Globo, vejam só. Brasil! Os caras estão mais ligados na aguinha com gás que no jogo. Eu vou ser sincero, já peguei a passada, Jorge. Brasil campeão e Flávio Bolsonaro eleito. Eita, Laia! É ao vivo, hein? É ao vivo! É ao vivo. É Brasil campeão na Copa e Flávio Bolsonaro ganhando a eleição presidencial. Vocês viram lá que na hora que ele falou o nome do Flávio Bolsonaro, ele tirou o microfone da boca do cara. Volta um pouquinho atrás, vocês vão ver. Na hora que ele mencionou o nome do Flávio, ele tirou o microfone da boca do torcedor. Meu Deus do céu, que desespero. Que desespero, gente, tá? Falando de desespero, quem deve estar desesperado é o Lula, gente. A coisa pro Lula não tá muito boa lá no Nordeste, lá no reduto do Lula. Nordeste é praticamente a casa do Lula e o homem, ó, tá sendo extirpado, alijado, expulso da política até dentro da casa do Lula, basicamente, lá no Nordeste. O que as pesquisas dizem sobre os alertas no Nordeste para Lula, que a notícia não é boa mesmo, gente, tá? As pesquisas eleitorais mais recentes têm acendido alertas perigosos para o presidente Lula da Silva do PT no Nordeste. Apesar de ele manter ali seu favoritismo na região, com ela sendo a única que ainda tem a maioria da população defendendo que ele tenha um 4º mandato a partir de 27, ou seja, a única, né? A sua aprovação não é mais tão alta por lá como já foi em outro momento. Além disso, quando as pesquisas mostram as corridas pelos governos de 9 estados nordestinos, tem-se uma tendência de que o PT e o PSB percam espaço. Hoje governam 6 territórios. Para legendas de centro-direita como PSD, PSB e União Brasil. Ou seja, Lula, neste pleito eleitoral de 2026, pode sofrer uma derrota acachapante. Ou seja, uma derrota humilhante. Porque além da derrota, ainda vai sair humilhado, alijado até dentro do seu reduto, que é ali os nordestinos. E agora, gente, vamos falar sobre a informação que eu tenho certeza
que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo, que é com relação à anulação da condenação de Jair Messias Bolsonaro. É sobre aquela revisão criminal que caiu justamente nas mãos do ministro Nunes Marques. Calma que eu vou trazer o ponto principal aqui da matéria que interessa para todos nós, que é o posicionamento da defesa do Bolsonaro. A manchete diz aqui o seguinte: oposição vai usar pedido de revisão criminal da condenação de Bolsonaro como plano eleitoral. Essa opinião aqui do colunista do jornal da revista Veja. Porém, a parte que mais nos interessa, gente, é essa que está aqui agora na sua tela, que é a opinião dos advogados, o que pode acontecer. E se isso aqui acontecer, se isso aqui que os advogados, que a defesa do Bolsonaro querem que acontecer, vai ser maravilhoso para o Bolsonaro. Vai ser aí uma das melhores notícias do ano. Vejam só que vocês vão entender. Ainda que os advogados não admitam publicamente, existe a esperança de que uma mudança de ares na política, leia-se uma possível vitória nas eleições de outubro do pré-candidato ao PL à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, filho primogênito do ex-presidente, mexa também na relação de forças dentro do Supremo. No limite, por esse raciocínio, Nunes Marques poderia manter o processo em banho-maria, ou seja, está nas mãos agora do Nunes Marques. Ele poderia manter esse processo aí na revisão criminal do banho-maria até esperar o Flávio Bolsonaro vencer a eleição, possivelmente vencer a eleição, se Deus quiser isso vai acontecer, e começar a jogar novas cartas na mesa, com um cenário completamente diferente. Lula fora da presidência, Flávio dentro da presidência e com algumas mudanças que pode acontecer com esse novo formato na presidência. Nunes Marques poderia manter o processo em banho-maria pelos próximos meses e, hipoteticamente, se o Flávio Bolsonaro ser vitorioso das urnas, conceder uma decisão liminar revogando a prisão até que o processo de revisão seja integralmente concluído. Tá? É evidente que o apoio a uma medida como essa seria incerto, mas a história recente mostra que o deslocamento da expectativa de poder é capaz de mudar humores e provocar reviravoltas. É o que eu disse para vocês lá no início do vídeo. A depender do que acontecer, se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, os humores de alguns ministros da Suprema Corte podem mudar, algumas decisões podem mudar e reviravoltas podem acontecer. Tá aqui, ó, reviravoltas podem acontecer, como aconteceu com a condenação do próprio Lula, ocorrida em 2017 e anulada depois. Ou seja, quando o Lula venceu a eleição, quando o PT venceu a eleição, quando as coisas foram acontecendo no cenário político, os humores mudaram dentro do STF. Entendeu? E o próprio STF foi lá, descondenou o Lula, Lula virou presidente da República. Então, o que é que impede que aconteça a mesma coisa com o Bolsonaro? Porque Bolsonaro não é criminoso, não cometeu crime algum. Então tem chances muito maiores disso acontecer com o próprio Bolsonaro. Que se aconteceu com o Lula, que foi condenado por não sei quantos juízes, não sei quantas instâncias. O cara, um monte de gente do grupo lá admitiu que roubou. E, gente, então assim, gente, a esperança é a última que morre. E é o Cássio Nunes Marques que está aí na relatoria dessa ação, dessa revisão criminal. E eu sempre vi muitos juízes dizendo, gente, a única forma de anular a condenação do Jair Bolsonaro é através da revisão criminal. E é exatamente essa revisão criminal que está na mão do Cássio Nunes Marques, que a depender do novo cenário político pode mudar o humor de ministros da Suprema Corte e reviravolta pode acontecer. Gente, a gente tem que se agarrar até a última esperança. A esperança é a última que morre, certo? O deputado Carlos Jordi acabou de detonar e destruir
e expor, revelar uma bomba contra o Lula que explodiu em Brasília, que a imprensa, né, os militantes de esquerda estão tentando, estão ficando caladinhos, estão tentando esconder para não prejudicar o Lula. Mas o Carlos Jordi descobriu e revelou tudo. Vai te contar tudo agora o que acabou de acontecer. Vejam só. Tá para nascer alguém mais oportunista e mentiroso do que Lula. Lula está completamente desesperado com essa classificação feita pelos Estados Unidos das facções brasileiras, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Isso impactou muito a imagem de Lula, não só no Brasil, mas no exterior. Foi uma repercussão negativa imensa, porque Lula trabalhou muito para que isso não fosse implementado. Inclusive, ele foi aos Estados Unidos pedir a Donald Trump para que não houvesse essa classificação. Logo em seguida, Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos e conseguiu, ele trouxe na bagagem essa ótima notícia para fortalecer o combate ao crime organizado no nosso país. E Lula tem tentado, de todas as formas, tirar algum proveito nisso. Ele quer mostrar que há uma interferência dos Estados Unidos nas decisões do Brasil, que os Estados Unidos estão tramando contra o seu governo, tramando contra o Brasil, inclusive com esse tarifaço que tem sido anunciado. Ele quer passar a imagem de que os Estados Unidos estão contra o Brasil e que esse tarifaço ele foi tramado por Flávio Bolsonaro. Ele foi feito a pedido de Flávio Bolsonaro. E agora Lula tenta mostrar uma imagem de nacionalista, patriota, defensor da soberania nacional e passa a explorar os símbolos nacionais que ele nunca usou. E agora, inclusive, ele está tentando tirar proveito, sobretudo nesse momento em que nós estamos aí vendo Copa do Mundo, e começa a explorar esses símbolos. Olha só essa notícia. Lula veste camisa da seleção depois da vitória do Brasil no vôlei. A publicação vem em um momento em que o Planalto busca associar símbolos nacionais ao discurso de defesa dos interesses do país diante das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Gente, isso é patético demais e isso é muito... mostra um desespero de Lula, porque ele quer, de alguma forma, passar essa imagem para a população. Boa parte da população, a gente sabe que não tem muita instrução e ele se aproveita dessa ignorância para tentar emplacar essa narrativa. A gente tem visto essa narrativa que ele tem tentado fazer de que quem está por trás desse tal tarifaço seria Flávio Bolsonaro. E é preciso que a gente restabeleça a verdade. Nós temos que mostrar para todos que Lula é um oportunista, um estelionatário eleitoral que está mentindo. Olha só essa notícia. Estados Unidos propõe sobretaxa a 60 países por falha no combate ao trabalho forçado. Brasil está na lista. Uma investigação dos Estados Unidos concluiu nesta terça-feira que 60 países, entre eles o Brasil, falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Como resposta, o governo americano propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre todos os produtos desses países. Vocês percebem aqui que essa é a razão que levou os Estados Unidos a propor esse tarifaço contra o Brasil. A razão é a falha em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Essa é a justificativa. E vejam bem, o Brasil não é o único que está sendo alvo desse tarifaço. Olha só a lista de países que também terão sobretaxas. Olha aqui. Olha, as 60 economias mencionadas como foco da investigação são África do Sul, Argélia, Angola, a Argentina do Milei, aliado de Trump, Austrália, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Camboja, Canadá. São diversos países que estão sendo alvo dessa taxação do Donald Trump, dos Estados Unidos. Só que Lula é um cafajeste, é um canalha. Todo mundo sabe que ele vive da mentira. Isso está no DNA de Lula, isso está no DNA do PT. Eles buscam sempre alguma mentira, alguma narrativa para tirar proveito político e para atacar seus adversários. Flávio Bolsonaro foi o responsável pela classificação do PCC e o CV como organizações terroristas. Algo que o Lula trabalhou muito para que não acontecesse. Mas se tem um responsável pelo tarifaço, é Lula, devido à sua irresponsabilidade, incompetência e pelo fracasso da sua política externa. Gente, o que o Carlos Jordi, afirmou aqui nesse vídeo é aquilo que eu venho reiterando para vocês há vários dias. Não adianta o Lula
né, a mídia esquerdista, os eleitores, os youtubers, influencers, os lambedores de botas do Lula tentarem jogar para cima do Flávio Bolsonaro essa questão de tarifaço. Todas as vezes que o Brasil é tarifado, ter tarifa contra o Brasil, é sempre culpa de alguém, mas nunca a culpa é do Lula, tadinho, ele é um anjinho, né? Ou seja, essa lorota, essa balela do Lula não cola mais. Ou seja, o governo Trump, o que eu acho mais interessante no governo Trump é que ele vai, olha, eu vou jogar uma tarifa em cima do Brasil de 12,5%, e o motivo é esse. A atual gestão, né, do governo Lula não conseguiu combater o trabalho forçado. É basicamente o governo Trump esfregando na cara do Lula que ele é incompetente e que não conseguiu combater o trabalho forçado. Muita gente interpreta como trabalho escravo aqui no Brasil. É o Trump esfregando na cara do Lula que ele é um incompetente. Por causa da sua incompetência, o Brasil vai ser penalizado. O povo brasileiro vai pagar uma tarifa maior. Deu para vocês entenderem? Então, essa balela, porque o Lula está tentando se aproveitar, tipo assim, a culpa é do Flávio Bolsonaro. Tudo é culpa, né? Tudo, a culpa é minha, mas eu jogo em cima de quem eu quiser. Esse é o modus operandi do Lula. E é assim que o Lula vem se perpetuando no poder. Agora, o Lula diz que a culpa é do Flávio Bolsonaro, sendo que o próprio governo americano já desmentiu essa narrativa do Lula. O próprio governo americano diz, olha, tarifa de 25% é por causa disso e disso. Não tem nada a ver com Flávio Bolsonaro. Inclusive colocou culpa até em decisões de ministros do STF. Colocou a culpa da gestão do Lula que não conseguiu combater o desmatamento e várias outras. Gente, se eu vou ficar falando aqui das justificativas do governo Trump, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mas eles deixaram muito claro que a culpa de todos esses tarifaços é da incompetência do Lula e por causa de decisões de ministros da Suprema Corte. Isso eu estou me referindo à primeira informação de uma tarifa de 25%, e no dia seguinte deu a informação que poderia dar mais tarifa de 12,5% por causa do trabalho forçado aqui no Brasil que o governo Lula não conseguiu combater. E é isso, gente. É o governo Trump que está partindo para cima e o Lula, covarde ou canalha, como disse aqui, né, o Carlos Jordi, tentando fazer campanha, palanque eleitoral, para jogar a culpa do seu desastre, da sua incompetência para cima de Flávio Bolsonaro. Mas agora o povo está acordando, né? A gente tem rede social e a gente está aqui para alertar, para revelar toda a verdade, para desespero do Lula. Gente, eu vou trazer um vídeo aqui agora para vocês que eu tô até agora perplexa. O delegado Alexandre Ramagem, que está lá nos Estados Unidos, você sabe muito bem de toda a história dele, porque para quem acompanha os vídeos que eu posto aqui no canal, já está sabendo de tudo que aconteceu com ele. O que ele fez, gente, tá? Ele gravou um vídeo, colocou nas redes sociais e destruiu o diretor-geral, o Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal do Lula. O diretor-geral Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, acabou de ser humilhado, detonado pelo delegado, deputado federal Alexandre Ramagem aqui nesse vídeo. Mas ele pegou pesado, mas ele bateu forte. Veja só um spoiler, ó. Um diretor-geral da Polícia Federal militante fazendo lobby para narcoterroristas. Vejam o escândalo, gente, envolvendo aqui o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal do Lula. Vejam só. Quando o diretor-geral da Polícia Federal se porta como militante de esquerda, fazendo lobby em favor de narcoterroristas, só pode ser para o Brasil se consolidar como narcotráfico pelas mãos do Lula. A designação de PCC e Comando Vermelho como terroristas é porque essas facções de alta periculosidade, primeiro, aplicam terror à população como meio para o narcotráfico, tráfico de armas, e ainda porque movimentam bilhões em lavagem de dinheiro por todo o mundo. A classificação como terroristas só amplia, só facilita os instrumentos de cooperação, tanto policial como de inteligência. Facilita a identificação de lavagem de dinheiro, congelamento de bens,
promovem a asfixia financeira dessas facções. Não é isso que a gente quer? Não é isso que o brasileiro de bem deseja? Mas o diretor-geral da Polícia Federal vai a público, sem o menor constrangimento, e diz que é contra. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, chamou a medida de um equívoco. Segundo ele, esta não é a melhor maneira de combater as facções criminosas e não mudará a forma de atuar do Brasil. Na prática, essa decisão de um outro país soberano não tem nenhuma influência, não tem condão de mudar as políticas públicas brasileiras, a nossa legislação e a nossa maneira de enfrentar o crime organizado, as facções. Vem com essa canalice de dizer que a forma como o governo Lula lida com o crime é que é certo. No Brasil, 25% dos brasileiros estão sob o domínio de facções e aumentando. O DG da PF confessa que PCC e Comando Vermelho praticam terror, mas como é para fins econômicos, como é apenas para lucrar, mesmo matando, acabando com as famílias, para ele não podem, é errado serem classificados como terroristas. As organizações terroristas têm motivos ideológicos, motivos religiosos, objetivos diferentes daquele do crime organizado. Quem que pese aterrorizar as pessoas busca o lucro. Quem não se lembra da Operação Contenção no Rio? Ação de enfrentamento ao núcleo do Comando Vermelho no Alemão. Que a operação ainda chegou na estrutura financeira do Comando Vermelho, com bloqueio de bilhões de reais. Enquanto isso, a Polícia Federal do Lula se negou a participar da operação no Rio. Para ficar bem claro essa situação, houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir, aí a nossa equipe volta a assistir do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Uma Polícia Federal que não vai mais para o enfrentamento, não coopera com as outras forças e ainda faz lobby em defesa de narcoterroristas. Em janeiro de 2027, esse quadro vai mudar. Flávio Bolsonaro, presidente da República, a Polícia Federal vai cumprir sua missão. Vai alterar radicalmente sua atuação e sua cooperação. Vamos mudar esse quadro de terror e de insegurança que destrói o nosso Brasil e as famílias brasileiras. Gente, tá aí. Delegado Alexandre Ramagem, né, gente? Tá? Rabin fez uma acusação, partiu pra cima do André Rodrigues, do diretor-geral da Polícia Federal do Lula. Tá? Diretor-geral da Polícia Federal, militante, fazendo lobby para narcoterroristas, gente, tá? Aqui, Alexandre Ramagem partiu para cima do indicado do Lula.